dividida entre patrícios, plebeus, clientes e escravos, e nós terminamos falando sobre os escravos, né? Colocando que os escravos eles eram então se tornavam escravos em três modos, né? Em três categorias aí: filhos de escravo, vencidos de guerra e endividados, e a gente fez aquela discussãozinha final importante, né, sobre a questão do racismo, onde que ele surgiu, como surgiu. Bom, a página 33, vocês podem marcar aí o primeiro parágrafo da 33, que diz assim: a monarquia foi a primeira forma de organização política que Roma conheceu. Não era para menos, afinal, a lenda da fundação da cidade refere-se a Alba Longa, que era governada pelo rei Numitor, depois destronado pelo seu irmão Amulio. É provável que naquela época não se conhecesse outra forma de governo na região. Aí entra a questão do mito que eu disse para vocês. Né? O mito era completamente verdade? Não. Porém, muitos elementos do mito nos dão a entender por que Roma se forma. Então, por exemplo, a questão dos patrícios. Né? Não é todos os patrícios vão falar, nós somos descendentes diretos, né, do fulano de tal. A questão da monarquia. Né? Então, tá lá o mito está mostrando muito claro, ó, a monarquia é uma forma de sistema de governo dominante. A ponto de um irmão querer derrubar o outro, né? A ponto dos dois irmãos, Rômulo e Remo, lutarem. Coisa que também é importante, né? Nós temos dois irmãos, né, diferentes aqui, né? Dois grupos de irmãos diferentes lutando pelo trono. Amúlio e Numitor, e depois o Rômulo e Remo. Então, essas características que são importantes dentro do mito. Ele coloca assim: então é provável que naquela época não se conhecesse outra forma de governo a não ser esse que na região. Ser rei significava ser indicado pelos deuses, né? Pois o rei não era uma pessoa qualquer. Lembremos que Rômulo e Remo era filho de quem? Era filho de Ares, né? No caso, o deus Marte. Então, veja como é importante isso também. A divinização. Não, o rei em Roma, depois, com o tempo, o rei vai se tornar uma divindade. Né? Vai ficar muito próximo do que era no Egito. Né? O imperador vai ficar muito próximo do que era no Egito. Porém, agora o rei ele é um descendente. Né? Talvez, se a gente seguir o mito, não queira dizer também, né? No caso, praticamente ele é um semideus também. Se a gente for pensar pela história do Rômulo e Remo, são semideuses, né? São filhos de Marte. E ele coloca aqui ainda, né? Pois o rei não era qualquer pessoa. Talvez a história e lenda tenham se fundido e juntos serviram para consolidar o poder dos reis. E se foi isso mesmo que aconteceu, o governo de Rômulo, compartilhado com o rei dos Sabinos, Tito Tácio, reforça a lenda da fundação de Roma, de acordo com a qual, para evitar maiores conflitos, os sabinos e os latinos alternavam-se no poder, pelo menos até o rei Tarquínio Prisco, né? Até Tarquínio Prisco, que era etrusco ao assumir o trono. Mas vamos lá. Então, a monarquia era com certeza a primeira forma de governo entre eles, né, organizada em Roma. A partir do mito, a gente conta muito com essa indicação divina dos deuses. Os primeiros reis de Roma alternavam-se entre latinos e sabinos, né, sendo aí o Tito Tácio o principal rei dos sabinos, até o Tarquínio Prisco, que era o rei etrusco, provavelmente foi o último rei etrusco que havia naquele período. Né? Depois ele perde aí. Os reis etruscos promoveram a urbanização de Roma e instituíram assembleias políticas para deliberar sobre questões importantes. Tá? Importante, depois eu vou citar para vocês, mas aqui aparece o chamado pater familias,
né, o pai de família, o patriarca, e ele era o chefe principal. Isso é importante mencionar, porque a sociedade romana vai funcionar a partir disso, tá? O homem como figura principal e o pai de família, né? Principalmente o patrício, ele vai ser o grande dominador. E aí os reis etruscos, como eu acabei de citar aí, eles começam a promover grandes inovações, fazendo Roma crescer, né, urbanamente. E aí entra aí, né, a sociedade romana era baseada na família do pai. O pai era o chefe, né? O pater familias era o chefe da família romana. Ele era uma autoridade tão importante, né? No caso eu escrevi para vocês autoridade máxima, mas ele era tão importante que ele não assumia apenas a ordem político-econômica da casa, né? Não era ele que dizia o que a casa ia fazer, mas também espiritual. Era ele também que guiava filhos, a mulher, ao culto aos deuses, aos antepassados. Havia toda uma mística, né? todo um ritual ali presente que era oriundo dessa formação aí. Então, isso é importante. E, por último, os reis romanos eram os grandes proprietários de terras que tinham sob sua supervisão. Vários clientes que lhe davam a sustentação política, aquela relação que eu disse para vocês. Essas pessoas eram desprovidas de tudo, né, não tinham direitos políticos, então, para ter algum tipo de benefício, apoiavam as decisões dos patrícios. E os patrícios, em troca, lhe atribuíam alguma forma de benefício, né? Alguma forma de benesses no meio da cidade, em detrimento aos plebeus. Página de número 34, vamos lá. Na página 34, vocês podem marcar aí também o primeiro parágrafo. A política monárquica romana se fortaleceu e oferecia cada vez mais proteção aos artesãos e comerciantes. Nesse sentido, Sérvio Túlio, um dos últimos reis de Roma, dividiu a população em classes, de acordo com a riqueza. Ele proibiu que os patrícios exercessem poder militar dentro dos limites da cidade, que passou a contar com uma muralha defensiva e, com consequência dessa proibição, limitou drasticamente o poder dos patrícios. Quando é que isso vai mudar? É importante, antes da gente entrar na religião, quando os patrícios perceberam que os reis eram mais um problema do que uma solução. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero colocar da seguinte forma. Os patrícios, até quando eles podiam influenciar os reis, ou seja, todas as decisões estavam em torno do patrício e o rei acabava, mesmo que favorecendo eles, porque era uma troca entre iguais, ao momento que o rei perdeu esse papel de fazer com que os patrícios continuassem sendo a elite, não tinha mais sentido ter um rei. Tudo bem? Então, é o segundo parágrafo aí. As mudanças afetavam os interesses dominantes, e isto é, os direitos das famílias tradicionais, os patrícios, que consideravam-se descendentes dos fundadores. O último rei, né, Tarquínio, o soberbo, pouco acrescentou em Roma para os interesses e ele foi expulso de Roma. O que eles perceberam? Nós não precisamos de rei para dominar Roma. E aí eles derrubaram, os patrícios derrubaram esse último rei Tarquínio soberbo e instituíram uma nova forma de governo que vai ser a república, que depois nós veremos isso, né? Na próxima unidade nós vamos fazer isso. Mas escrevam debaixo desse parágrafo que vocês marcaram aí, escrevam, né? Instituíram a república. Pode escrever aí no livro de vocês. Então, com a expulsão de Tarquínio Soberbo,
foi instituído, então, a República. Tem alguém com o microfone aberto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Hã? Ninguém quer perguntar nada? Tá tudo certo por aí, gente? Alô, 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 alguém me escuta? Vocês já tomaram café, gente? Me avisa aí. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Primeiro A. Alô. Oi. Nossa, estou abandonado em sala de aula. Só eu estou aqui. Ninguém. Ah, apareceu o Caio. Obrigado, Caio. Não, não. Então, beleza. Deu para entender aí, né? Que fique claro isso, né? Então, porque eles não precisavam mais, né? Porque eles não necessitavam mais do porque eles não necessitavam mais do rei, então ele vai colocar para fora. Tudo bem, então, gente? Vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aula. Nenhuma dúvida? Então, beleza. Vamos falar agora um pouquinho da religião dos romanos. Né? Como eu disse para vocês, os romanos, eles acabam tendo várias religiões. Eles vão meio que assim, passando, né? Eu não vou falar evoluindo, porque acho que evoluindo não ficaria legal nessa definição de eles estavam evoluindo de religião. Não. Conforme eles vão crescendo, e aqui é um ponto importante, nenhum povo está imune de sofrer influência dos outros. Principalmente os que crescem demais na antiguidade, ou seja, os impérios da antiguidade, eles acabavam crescendo de forma tão importante que o crescimento deles e a introdução de novas populações também introduzem a sua cultura. Então, a cultura acaba sendo importante aí também para o desenvolvimento das pessoas. Isso vai acontecer também com a história de Roma, né? Então, assim, Roma vai ter uma determinada religião, conforme vai crescendo, vai incorporando uma outra religião, até que, depois de Cristo, acaba sendo o cristianismo a religião importante. Mas é um processo acumulativo, né? Ao ponto, por exemplo, que o próprio cristianismo, que vai nascer em Roma depois, que vai ser instituído em Roma, já não é mais o mesmo cristianismo do tempo ou do momento do Cristo lá na Palestina. Né? Vão ser introduzidos elementos da própria religião romana, né, daquilo que os romanos acreditavam, no cristianismo em seu tempo também. Então, essa troca cultural ela é muito importante, ela se desenvolve de um lado para o outro sem ter como não desenvolver. Então, falando aqui nessa primeira fase da história de Roma, enquanto vigorou o sistema monárquico, o poder, como foi visto, estava concentrado na mão dos patriarcas. Né? Esse detalhamento político é fundamental para entender também a vida social, econômica, política e religiosa do povo romano. A religião, então, é uma religião baseada na família, tá? Então, assim, a primeira religião deles, a família é importante, os ancestrais são importantes, e todos esses personagens eles vão fazendo com que se desenvolva uma prática de religião familiar. E aí, ao pater famílias, como eu já tinha mencionado anteriormente a vocês, o personagem mais importante. Ele não era apenas o líder político e econômico da família. Né? O pai de família não era aquele que apenas trazia o dinheiro ou dizia
como a família iria se comportar. Ele assumia também uma função sacerdotal. Era ele que comandava o culto, era ele que comandava os atos sagrados, que eram sagrados para a família. Né? A prestação de oferendas, de sacrifícios, a prestação de orações aos familiares, o altar dos familiares, porque para eles os familiares também, não apenas as divindades, mas os familiares também ocupavam uma relação muito importante nessa a parte cultica que eles tinham. Na página 34, falando em religião, vocês podem marcar aí o primeiro parágrafo da religião e o segundo parágrafo também. São importantes aí. Tá? Então, grifem antes. As crenças e os ritos familiares e domésticos, com o tempo, vão se expandir aí para outras famílias, ou união das famílias, aqui é um ponto importante. Então, nos casamentos que vão acontecendo, e geralmente o casamento era apenas com as classes, né? O patrício casava com patrícios, os plebeus com os plebeus e assim por diante. Tá? Cliente podia casar cliente plebeu, não tinha problema. Mas geralmente você casava, o topo lá só casava entre eles para manter o poder, e aí acabava fazendo o quê? Juntando os elementos culticos das duas famílias. Né? Se a família tinha uma divindade X e uma divindade, a outra uma divindade Y, né? Naquele momento em que os filhos se uniam, havia um casamento, então essa literal união traziam esses deuses também. Aquilo que a gente pode dizer é uma formação de uma pequena comunidade, e a religião vai se tornando e ganhando importância ao ponto de se tornar também a religião do Estado romano. Né? Então, a princípio, era uma religião da família, na família, e depois ela passa a ser uma religião do Estado. Né? Então, todos precisavam também comemorar. Os romanos eram politeístas, estabeleceram então uma prática de tolerância com crenças religiosas diversas, uma vez que, já que você tem vários deuses, você um a mais, um a menos, não tem problema algum, principalmente com os deuses dos povos conquistados. O penúltimo parágrafo da 34, eu vou ler para vocês aí, ó. As crenças e os ritos familiares e domésticos se expandiram com a união de várias famílias de pequenas comunidades, tornando-se a base da religião. O historiador grego Políbio chegou a afirmar que distinguia o Estado romano e o colocava acima de todos os outros, era seu reverente temor aos deuses. Para o político e orador Cícero, a origem do poder de Roma se deu ao seu desenvolvimento e à sua conservação. Eram consequências da religião. O poeta Horácio concordava com a importância da religião, pois para ele foi a submissão aos deuses que deu aos romanos o seu império. Então, veja como era muito importante a religião. Né? A religião marca para os romanos essa estrutura da própria vida. Né? Então, não assim, todo filme que vocês assistirem, todo filme que você tiver um cara que questiona a religião naquele período, esse filme foge da verdade, porque não existia expressão de ateus, né? Você tinha os cínicos, né? Os filósofos cínicos, mas não eram ateus. Eles podiam fazer críticas, mas todos eles, de certa forma, também faziam da religião uma marca da sua vida. Página 35, o segundo parágrafo da 35, na verdade o primeiro, né? Marquem o primeiro. A religião romana era politeísta e antropomórfica. O que quer dizer essa ideia de antropomorfia? Eu já disse para vocês. A relação que você tem aí com a divindade. Essa divindade ela tem características humanas, tudo bem? Ela sente raiva, ela chora, ela tem prazer. Isso também é muito claro entre eles. Provavelmente dessa relação com os gregos. Né? Os gregos vão acabar se relacionando com eles aqui também. E por ter esse tipo de relação,
eles acabam adquirindo um pouco desses ritos também. Os romanos, então, acreditavam que só poderiam, perdão, voltando ainda, cotidianamente os romanos praticavam oferenda aos deuses, muitas vezes na forma de sacrifício. Esses rituais lembravam muito a tradição grega, mas assumiam grande importância. A relação entre religião e Estado era tão forte que todos os atos dos governos, assim como a escolha deles, passavam pelos atos religiosos. Os romanos, né, acreditavam que só poderiam executar algum projeto político se esse fosse do agrado, né, ou passasse pelo voto dos reis, dos deuses. Então, como eu disse para vocês, outra característica dos romanos é o antropomorfismo, sentimentos, desejos e vontades iguais dos seres humanos. Eles tinham então essa relação com os deuses gregos, que eu disse para vocês. Então, Júpiter era Zeus, Marte era Ares, Terra também tinha uma deusa, uma divindade. Então, todos esses deuses aí, eles vão sendo incorporados, provavelmente com o processo de expansão romana, e os romanos, então, vão aí tomando para si outros deuses de outras regiões. A relação entre religião e Estado era tão forte que todos os atos de governantes, assim como a escolha desses, passavam por rituais religiosos. Assim, cultuar os deuses era um ato de cidadania. Né? Ninguém podia pensar, falar ou dizer que seria ou faria alguma coisa fora dessa relação. Tá? Não existia nada fora dessa relação aqui. No período imperial, os imperadores eram reverenciados. Né? Isso depois a gente vai ver. Né? A ponto de ganhar um título de Augusto, que é magnífico, sagrado. E depois o César. Né? O César vai ter essa conotação. Né? Ser um César era você ser divino, era você ser extremamente aí uma relação à própria divinização. Né? Então, isso vai ficar o sobrenome e o nome dos imperadores em toda a parte romana. Acho que vale a gente mostrar uma coisinha aqui. De novo, né, eu vou referendar com vocês aí, que vocês vejam alguns vídeos, entre eles, né, os grandes civilizações, né, no caso aqui, os romanos. Né, os romanos têm aí vídeos importantes, né? Cadê grandes civilizações? Será que é esse aqui? Não, tá aqui. Grandes civilizações, né? Vocês conhecem esse vídeo? Esse vídeo aí no YouTube ele é importante. Se ele rodar, né? Vamos ver se ele roda. Vai, internet, ajuda aí.
Então, para fazer, no caso aqui, o que a gente está estudando, vale a pena vocês depois assistirem esses vídeos. Reparem como esse vídeo ele mostra aquilo que a gente já viu de maneira bem divertida, com imagens. Vocês conhecem, então assistam aí nessas relações que são importantes, tá? Para a gente já caminhar para o finalzinho da nossa aula, página de número 35, tem dois textos aqui que são importantes. Esses textos aqui que são importantes, a gente pode ler aqui para nos ajudar. É, é, diz assim: durante os sacrifícios, né, sobre a religião, durante os sacrifícios, os celebrantes exprimiam por gestos e por palavras uma solene homenagem à divindade evocada por ocasião de um banquete na sua companhia, e de acordo com as severas regras hierárquicas. Esse ato de fé reconhecia a supremacia e a importância do Deus, não só como oferta das partes vitais da vítima, né? Por exemplo, um animal, bexiga, pulmão e assim vai, como a concessão também do lugar de honra, mas também através de uma diferenciação no modo de participar do banquete, durante o qual se tratava de um diálogo em que a comunidade, pela boca do sacrificante, podia agradecer à divindade aos favores recebidos. Um sacrifício incluía numerosos ritos secundários e prolongava-se por muito tempo. No decorrer das grandes festas, costumava haver uma ou várias séries de sacrifícios que incluíam, por vezes, jogos cênicos ou corridas igualmente presididos pelo celebrante. Aí embaixo, outro texto, vai dizer assim: a família tem seu culto prestado no interior da casa pelos membros da mesma família. Consistia essencialmente na adoração das almas dos antepassados falecidos, lar familiares, alma do fundador da família, que se tornou gênio protetor da casa, manes, almas de outros antepassados. A família presta honra aos penates, encarregados de cuidar do abastecimento, penus, da casa. Esses deuses são honrados no larário, santuário doméstico, e o pater familias é o sacerdote do altar doméstico, por meio de oferendas, sacrifícios e de preces cotidianas, ele deve conciliar para a casa a proteção dos seus deuses. Então, era muito claro para ele, naquele momento, a necessidade que ele tinha de manter o altar, né? O que a gente fala que ele mantinha o altar aceso. O fogo sagrado não poderia apagar. Isso é uma coisa que vocês podem até marcar aí, né? O fogo sagrado, ele simbolizava a união, né, e a prosperidade da família. Se o fogo apagasse em algum momento da vida deles, isso traria presságios de má sorte. Tá bom? Então, só para a gente fechar aqui agora, vamos lá entender. Alguma pergunta? Vamos lá se o pessoal ainda está na sala comigo. Alguma pergunta? Falamos do mito, Rômulo e Remo, né? Começamos contando o mito. Falamos que o mito ele traz alguma forma de verdade, né? Ele traz alguma expressão da verdade ali, né? Então, provavelmente, muitas coisas do mito têm relação com a própria existência. Nós falamos que os romanos, então, surgiram, né, dos italiotas. Né? Os italiotas eram formados, a princípio, por povos latinos, sabinos e etruscos. Depois, nós falamos que essa união aí, os etruscos, eles foram trazendo para os romanos características gregas, eram povos que estavam ali na região dos gregos. Então, muitas das características gregas eles foram trazendo, provavelmente até mesmo a religião e as divindades, que nós acabamos de citar. E depois nós tivemos, então, a formação das primeiras populações romanas,
né, essa primeira formação romana aí, com a junção dos latinos e dos sabinos. Né? Tem um mito do rapto das mulheres sabinas. Né? Os latinos deram uma festa, né? Deixaram lá, convidaram todo mundo, e quando as mulheres chegaram, que os homens estavam lá bêbados, os homens latinos roubaram as mulheres. Se isso aconteceu ou não, a gente não tem ideia, mas o que se sabe aí claramente é que houve uma união entre os latinos e os sabinos. Depois chegam os etruscos, e os etruscos, então, vão dando uma nova característica para a sociedade romana. Essa característica da sociedade romana, ela vai aparecer naquela ordem que nós vimos, né? Patrícios, plebeus e clientes. Patrícios seriam os detentores, os privilegiados, aqueles que têm todos os direitos políticos e sociais. Né? Os latinos, perdão, os plebeus eram a população mais pobre, que não tinha uma certa autonomia e nem direitos políticos. E depois nós temos os clientes, que eram a galera ligada aos patrícios, a fim de receber algum tipo de benefício, receber algum tipo de benesses. Tá? Nós vimos como é que estava a sociedade e falamos da religião. E aí, por último, a gente tocou no ponto da religião, a religião que era uma religião familiar, que você tinha, então, elementos dos parentes, né, os primeiros ancestrais, então, os ancestrais só iam acumulando, então você prestava o culto aí. O pai de família, que era o mais importante, né, a pessoa mais importante, e ela que literalmente ditava as regras dentro da sociedade, e depois essa religião ela vai tendo novas características, ou até mesmo assumindo características de outras religiões, como a religião dos romanos aí também. Vocês têm para casa, então, se não tem ninguém, está todo mundo entendendo aí, né? Está todo mundo sabido das coisas. Vocês têm, então, as lições aqui para se fazer, tá bom? Então, façam as lições da página de número 30. Então, quiser, já vai marcando aí. Depois a gente vai tirar um tempo, a gente fecha essa unidade. Então, página 30. Depois 32 e 33, 32 e 33, e a página 35, que é o texto que nós lemos, né? Página 35 e 36. Então, essas páginas aí, para vocês fazerem como lição de casa. Depois a gente pega aí, quando tiver uma outra aula dela, a gente faz aí o resumo aí. Tá? Se alguém tiver dúvidas depois, manda no chat. Vai lá apesar que a gente vai mudar o sistema, então depois a gente vai incorporar. Mas enquanto não for introduzido o novo sistema, se vocês têm alguma pergunta, manda via Skype, que eu acabo respondendo para vocês. Tá bom? Se tiver alguma pergunta, eu respondo aí. Vamos lá, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa aí? Porque só eu falei, gente. Hoje ninguém, nem bom dia me falaram hoje. Eu não ouvi nem a voz de vocês. Né? Só o pessoal que se manifestou aqui no chat, 3 pessoas. E eu vou dizer alguma coisa, hein, gente? O chat também, aí as manifestações de vocês aí são importantes para a participação. Então eu preciso que vocês se manifestem aí. Alguém quer falar alguma coisa para a gente caminhar para o encerramento da nossa aula? Ah lá, o povo não se manifesta. Cadê o povo? Oh, meu Deus. Primeiro ano, alô? Não tem ninguém comigo na sala. A Ana disse que não tem nenhuma dúvida, a Emily também não. Né? Quem mais que está aí na sala aí? Né? Ninguém quer fazer nenhum comentário. Deu para entender. Gente, deu para entender tudo. Minha preocupação é essa, né? Falasse que entendeu tudo, depois, mas eu não entendi o que ele falou. Eu achei que a explicação ficou muito boa. Obrigado, Caio. Nenhuma dúvida. Legal. Beleza. Então, assim, a gente vai caminhando. Mas Caramela também disse que não tem nenhuma dúvida.
A gente vai caminhando, com o tempo aí, a Aline também disse que conseguiu entender tudo, legal. Então a gente vai caminhando nesse sentido. Essa aula está gravada, se alguém tiver depois, vai lá. Na verdade, todas as aulas estão gravadas, né? Então o pessoal pode ir lá pegando para estudar e vai fazendo a lição. Ficou alguma dúvida, então o pessoal depois nos chama aí também. Tudo bem, gente? Então, uma excelente semana para vocês. Né? Vocês tenham uma boa segunda-feira. Né? Também uma excelente semana para todos vocês aí. Eu não sei, depois preciso olhar para ver se ainda essa semana nós temos mais aula. Se nós não tivermos, que todos vocês tenham uma excelente semana, né? Que o Papai do Céu abençoe todos vocês aí. Se cuidem, tá? Cuidado aí, não sai sem a sua máscara, né? Todo mundo se cuidando aí para a gente, muito em breve, estarmos juntos, né? Muito em breve estarmos juntos de novo aí no Colégio Luterano. Tá bom, gente? Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom para todos vocês aí e para os seus familiares.